Só que o bom tempo vem e vai. Um tempo bom todo mundo tem na vida. Lembrar das coisas boas ajuda a prosseguir. Viver um tempo bom que você precisa pra ser feliz e não pensar em desistir. Então, pessoal, boa noite. São 20 horas. Estamos começando agora o nosso projeto Andanças. Já estou aqui com o Maruan, que ele está meio congelado agora, que ele está tentando... Agora voltei. Voltou. E a nosso propósito aqui com esse projeto é eu trazer alguns amigos meus de longa data, né, que do tempo que a gente era mais magro e o cabelo era mais preto, e para a gente compartilhar um pouco, né, compartilhar da nossa vida, compartilhar das coisas que a gente viveu junto, servindo a Deus. E o Maruan é um cara, né, sensacional, um amigo aí de muitos anos. A gente tem muito o que falar. E, Maruan, seja bem-vindo. Obrigado prazer aí, tá? O convite. Capaz, o convite teu sempre é bem-vindo. Prazer aí estar com o pessoal aí que está nos assistindo aí. E até eu compartilhei ali mais cedo, disse, é um tempo da gente estar lembrando as coisas boas da caminhada em Cristo, né? É verdade. E tem bastante história aí para contar. Foram muitas, né, cara? Agora a gente estava falando ali do cartazinho, né? Sim. E no cartazinho, um deles tu tá numa tenda e outro tu tá lá em Santa Maria, né? São dois lugares com duas histórias diferentes. Cara, eu queria que tu falasse um pouco de ti, né? Aí da tua família, da tua história, e a gente vai começar a compartilhar aí, trocar uma ideia, e eu vou te fazer algumas perguntas, e eu sei que tu tem muita coisa boa para nós. Beleza. Então, sou o Maruan, aqui de Pelotas, nascido e criado aqui em Pelotas, né, do bairro Guabiroba. E, bom, tenho 36 anos, sou casado há oficialmente 17 anos, mas junto 21 anos já, vamos fazer já, eu e a Fernanda, né, conheci ela com 16 anos. Já tenho um filho de 16 anos, uma filha de 10 anos. E estamos aí, né, eu me converti ali, a conversão mesmo com os 18 anos, por aí que realmente eu considero que eu me converti mesmo, que, né, comecei uma caminhada em Cristo, e Deus de lá para cá, a gente sempre buscando viver os sonhos dele, que ele tem para a nossa vida, né? E esse é o meu alvo. O meu alvo é depositar o meu trabalho e o que eu tenho para o reino. É isso aí, mais ou menos isso aí. Essa. Cara, eu não consigo lembrar agora, claro que tu vai lembrar, eu lembro da gente fazendo intensamente muitas coisas ali no período pós-fazedores, mas eu não consigo lembrar do nosso primeiro encontro ali, da tua chegada na igreja, do começo. Eu não consigo lembrar exatamente quando a gente, né, começou a andar junto ali. Não sei, Sim. Tu lembra como é que foi essa tua chegada? Tu foi na matriz ali, né? Isso. Bom, eu já ia ali na matriz, Deus, uns 14 anos, eu acho. Tá saindo áudio aí ou não? Tá. Então eu ia desde os 14 anos, só que não tinha firmado nada, né? Ia lá, dava uma olhada, saía, né? Quando a mãe me arrastava para a igreja, né? E aí, mas aí, como eu disse, eu firmei mesmo no tempo que que eu entrei pro quartel, né? E aí eu e a Fernanda começamos uma caminhada para se preparar para se casar. E aí a gente começou o curso Casados para Sempre, lá com o tio Nick e a tia Adriana, né? E começamos ali, a caminhar ali. E aí eu comecei a frequentar os jovens e tal, e aí eu acho que a gente se conheceu nesse período aí dos meus 19 anos, eu acho, eu completando 19 anos, que tu até estava no aniversário já do Theo de um aninho, né? A gente já se conhecia, sim, então sim. Foi bem nesse período aí de idade, de 19 anos, por aí. Que aí foi naquela andança ali com os jovens ali que a gente começou a andar junto, como tu falou, tu e o Rodrigo estavam lembrando aquele dia que os casais começaram a andar junto, a gente fazia reuniões no mesmo horário. Isso. E ali que eu acho que a gente começou a se conhecer. E depois com a história do Rebanhar, né? Com a parte do Rebanhar ali que eu acho que firmou mais. Eu lembro que no Mostra-me Tua Glória, vocês já eram parte da equipe, a gente já estava fervendo junto lá desde o primeiro Mostra-me, né? Isso, desde o primeiro. Eu lembro que foi
Primeiro na quadrangular, né? Foi, né? Primeiro, O primeiro e o segundo foi na quadrangular. Depois nós migramos para Brasa. Fomos para Brasa, né? Já fizemos em Arroio dos Ratos, aqui em Butiá, e vamos embora. Eu me lembro, eu estava me lembrando quando eu estava com um trabalho lá na rodoviária, lá com o Betel ali, a gente estava fazendo um trabalho de apoio às crianças ali que ficavam ali pedindo na volta da rodoviária, ali a gente pegou uma peça para dar um suporte para aquelas crianças e encaminhar elas. E aí o Daniel chegou lá com cartaz lá do Mostra-me lá, quando ele entrou na minha salinha, mano, aí falou do Mostra-me e tal, mas hoje eu não me sinto assim mais tão preparado para seguir com isso aí, mas eu senti de Deus de entregar nas tuas mãos. E aí eu me lembro que, na realidade, o que ele fez, ele entregou um projeto para mim guardar ele para entregar para ti depois, né? Porque depois nem foi feito mais Mostra-me, ele ficou realmente guardado, né? Ficou guardado um tempo até tu fazer ele de novo, né? O Mostra-me, o último em Pelotas foi 2007, né? Isso, foi 2007. Foi o dos refrigerantes. Isso, foi dos refrigerantes. Olha aí a Aline aí, ó. A Aline aí, ó. Um abraço, Aline. Aquele que ficou sentado na pista de refrigerante no final do evento. A gente fez cada coisa, né, cara? Mas eu lembro assim, antes da gente entrar no Geração por Fogo, né? Eu sei que até chegar ali teve uma caminhada. Eu lembro da tua viagem com o Leandro para Jocum, toda uma busca, né, num período. A tua prima também, que estava na Jocum. Fala um pouco para nós desse momento em que tu te viu impulsionado a ir atrás dessa questão das missões, né? Eu lembro que aconteceu um momento que parece que, acendeu uma faísca e vocês começaram a buscar isso intensamente. Claro, a gente tem um monte de coisa para falar, de eventos que foram feitos na praça em Pelotas, que até no Jornal do Almoço saiu. Sim. Mas isso é bem depois. Sim. Início, tem um início. Fala um pouquinho para nós daquelas viagens da Jocum lá. O início mesmo começou... em 2003, o pessoal foi para os fazedores, né? Os fazedores em 2003. E naquele ano eu trabalhava num posto de gasolina e eu não conseguia ir nos fazedores. Eu sempre tinha entrado e não conseguia ir. Aí o pessoal veio de lá impactado, só que eu já estava frequentando a igreja. E aí eu me lembro que um dia eu estava lá na garagem, eu estava frequentando, mas ainda não tinha largado alguns vícios e hábitos mundanos que eu tinha, né? Então naquela época eu fumava e tal, e eu estava na garagem do pai ali conversando com ele, e a Aline, que entrou agora falando aí, no pai, falando já com o sofá na boca ali na foto mesmo. E aí a gente estava conversando na garagem e a Aline estava lá na sala conversando com a mãe, lá em cima. Só que a gente nem sabia o que ela estava conversando, e a Aline impactada, falando, e do evento e tal. E aí... Mas vieram pirado do fazedor. Vieram pirado. E aí daqui a pouco começou as minhas mãos ficar oleosas, eu comecei a sentir um cheiro diferente. E eu não sabia o que era aquilo, eu estava entrando e uma vertia de pingar óleo das minhas mãos. E era mirra, e eu não sabia. E aí eu subi lá em cima, e elas estavam as duas conversando, e eu disse para ela, o que está acontecendo? E a mãe disse, isso é mirra, Deus está te abençoando e tal. Cara, assim, na hora eu desci na garagem, assim, eu me lembro que eu meti a mão no bolso, assim, peguei a carteira de cigarro, fui lá no lixo, amassei, e dali eu já comecei a ter outro estilo de vida já, né? E aí ali na igreja, ali no meio do pessoal, eu recebi o que eles receberam sem ter ido lá, né? Eu recebi uma transferência deles, né? Daquilo que eles foram lá buscar e eu só recebi um brinde. Foi só de tabela. Só de tabela. Aí eu comecei, então, a me envolver dentro da igreja, comecei a tocar, peguei a parte da percussão ali, comecei a tocar, a ministrar, e aí um dia eu estava ali em cima do altar, no tempo do Pimentel era o líder de louvor lá, e, cara, Deus me tomou de uma forma, assim, que eu nunca tinha sido tomado. E aí eu me ajoelhei no chão, e eu me enxerguei numa rua de estrada de chão, e eu falando com pessoas, como se eu estivesse indo em casa e falando com as pessoas. E aí eu me levantei dali convicto do que eu tinha que fazer. Já me levantei sabendo o que eu tinha que fazer. Eu me lembro que eu saí, era um domingo de culto,
E eu cheguei em casa e eu disse para a mãe, olha, mas eu enxerguei a cidade, parecia Piratini, porque eu tenho meus parentes lá, então parecia aquelas ruas de chão de Piratini, e aquilo no meu coração veio em primeiro lugar Piratini. E aí eu falei com a mãe, vamos ver quem é o pastor de Piratini, e eu quero ir lá em Piratini. E aí eu me lembro, cara, que eu peguei, naquela época era um tempo tudo mais difícil, eu sempre digo, né, naquela época era o tempo das coisas difíceis, né, financeiramente, era muito mais difícil. E aí eu estava casado já com a Fernanda, já tinha o Theo pequenininho, e eu me lembro que eu me preparei, tipo assim, eu vou em segunda, então, se Deus mandou eu ir, eu vou em segunda, isso era domingo. E aí quando eu fui preparar minhas coisas em casa, porque eu já estava convicto de ir no outro dia, faltou gás em casa. E agora, o que eu vou fazer? E eu tinha o dinheiro só para passagem. E aí aí a minha avó pegou e disse, não, eu tenho um botijão lá, eu vou te dar o botijão e tu vai ir. E aí eu agarrei um DVD, o filme Paixão de Cristo que eu tinha comprado, botei embaixo do braço, procurei o pastor lá e lá começou, cara. A gente saiu na rua evangelizar e convidar as pessoas para ir na igreja assistir o filme. E ali foi a primeira vez que eu falei no outro domingo depois. Dali eu não parei mais. Que tremendo, esse foi o início. Foi uma escola instantânea. E aí o tempo da Jocum que tu tá falando, logo depois disso eu senti vontade de buscar mais conhecimento na área de missões e me aperfeiçoar nessa área, assim. Aí até houve umas tentativas frustradas lá, que o pessoal ficou de me dar um apoio, mas não me deu. Eu vendia pulseirinha, lembra que eu fazia pulseirinha para juntar dinheiro para poder ir? E eu acabei não indo porque eu consegui, na realidade, dinheiro só para mim ir. Eu não consegui dinheiro para mim e para a Fernanda ir. E aí eu resolvi, então, não ir, mas Deus me abençoou do mesmo jeito. Aí a gente foi na Jocum conhecer lá, eu e o Leandro conheceu o trabalho deles. O pastor, até na época, ofereceu bolsas para o pessoal que fossem começar a participar do Geração e tal. Sim. E aí foi essa caminhada aí, até chegar o início do Geração. Foi nessa ida da Jocum aquela história do pedágio lá? O qual que nós caminhamos? Caminhei de Porto Alegre a Eldorado do Sul. Nem me fala daqui, ó. Não, porque a gente conseguiu uma carona da igreja que o pessoal ia aí, eu acho que pro Labaredas, se eu não me engano. Um dos Labaredas. E aí eles disseram, não, a gente consegue carona para vocês até Porto Alegre. E aí a gente desceu em Porto Alegre. Primeiro começou assim, nós descemos em Porto Alegre e a minha prima tinha dito que tinha um ônibus, que era o horário das 8, parece, mas só que eu não me lembrei disso, que esse ônibus deixava lá dentro da base. E depois ele fazia a volta e vinha embora. E a gente pegou o ônibus, só que eu não me lembrei desse detalhe. E ela disse que se pegasse o ônibus errado, tinha que descer bem antes, porque senão ele não subia até lá em cima. E nós descemos no meio do caminho. Quando nós estamos subindo, acho que andamos quase 7 quilômetros a pé. Quando nós estamos chegando lá em cima, o ônibus está fazendo a volta na rótula e passando por nós de novo. Eu disse, não acredito. E aí depois, na volta, ainda tivemos que caminhar de Porto Alegre a Eldorado do Sul para conseguir carona para voltar para casa. Meu Deus do céu. O Maiquinho dizendo, ó, já passei por isso, né? A gente sabe que ele já passou, né? O Maiquinho era dessas andanças aí, né? O Maiquinho deitava o cabelo, não queria nem saber. De fazedores sem dinheiro, né? É verdade. Não, é legal falar isso, porque parece que quando a gente tá lá na ponta já com tudo pronto, parece que foi barbada, né? Mas não é só acertada, tem as perdidas também, né? Assim, o que eu aprendi nesse tempo assim de cristianismo e de missões, o tempo que eu tive ali atuando forte na área de missões e coisas, que é um tempo, é uma construção, né? É realmente tu semear uma semente, né? Limpar um terreno para tu esperar algo no futuro começar a florescer. Isso aí que nós estamos falando de 2004, 2003, exatamente, 2005. Exatamente. Hoje eu enxergo a minha vida colhendo os frutos desse tempo, entendeu? Hoje eu estou colhendo os frutos desse tempo. Mas é uma longa jornada, é coisa de 10 anos, mais, né? Isso. Eu tô fora de Pelotas, vai fazer 13 anos já, vão fazer 13 anos. Então faz tempo, né? Faz tempo. Me lembro que tu foi lá e tu me doou 50 reais para comprar os pau para armar a tenda, te lembra ou não disso? Nem para isso nós tinha, né? Não. Mas foi muito legal, né? Interessante lembrar isso, né? Que uma coisa que eu sempre admirei
muito assim na tua família, né? É essa pegada que vocês têm de trabalhar junto, né? Sim. De estar junto na boa e na ruim, né? Eu lembro agora quando teve a construção lá lá onde a gente fez o retiro, lá na tua casa, lá na chácara, né? Sim. Todas as fotos estavam lá, a família junto, né? Na boa e na ruim, né? E isso é muito intenso, né? Isso é importante, né? Porque eu vejo que isso vai passando para a vida da próxima geração que está vindo, né? Do Theo, né? Sim, da tua sim. menina, né? E isso é legal. Isso só o tempo vai trazendo esse, como tu falou, né? Só passando os anos que a gente vai vendo a colheita de tudo aquilo que a gente passou naquele período lá. Verdade. Uma das pessoas assim, que eu vi muito intenso naquele período foi tu, cara, a tua vida, assim, como missionário, né? Essa chama missionária muito forte. Então, eu sei que tem muita coisa para te falar e para nós do Geração, né? Uhum. Nós tínhamos um projeto muito louco, né? Que era o Geração de Davi, que tinha o Rebanhar, tinha o Rebanhar, tinha o Geração por Fogo e tinha a Escola Inconformados. Era o projeto perfeito, né, cara? É verdade. Se nós tivéssemos ficado todo mundo junto, quem sabe um dia a gente volte a ficar todo mundo junto. Né? Eu acredito que isso vai acontecer. Vamos ver, Deus é que manda. Mas tudo isso, olha a Fatime aqui, ó. Boa noite, Fatime, bem-vinda lá do Senegal. Ó, que legal. Que legal. Bem-vinda. Então, eu acho como aquela construção que a gente fez no papel, na real ela aconteceu, né? Embora a gente não estando junto no mesmo lugar, isso acabou acontecendo, né? Mesmo desconectando. E a gente está aqui hoje, prova que a gente não desconectou, né? A gente está junto e a gente ainda está nessa mesma visão. Mas, cara, o Geração por Fogo, fala um pouquinho para nós ali, conta um pouquinho daquela história do Betel lá, que a gente foi lá e deu aquele peitaço no nosso amigo Fábio, né? É verdade. Falamos para ele, esse prédio abandonado, se tu deixar ele na nossa mão, nós vamos fazer ele voltar a viver, né? Fala para prosperar. Não, então, Geração ali, para o pessoal pegar o fio da meada aí, o início do Geração ali começou dentro do meu apartamento ali, né, cara? Era eu, o Leandro, né? E se eu não me engano, o Diego estava na época ali, né? E nós sentamos junto ali e conversamos sobre começar algum trabalho de evangelismo, né? Na área, a vontade de fazer. Eu me lembro nós dançando dentro de casa, que nós queríamos que tivesse dança, Lembra que tinha os grupos de hip hop? Tinha, sim, né? sim. Que a nossa ideia era usar... participou, as gurias participaram. Isso. A nossa ideia era usar a arte como uma ferramenta, né? Para o evangelismo. Então a gente começou a se reunir e aos poucos os outros jovens foram vindo, fazendo parte, né? A gente chegou a ter mais de 30 jovens junto no Geração ali, né? Fazendo parte de toda a equipe ali, né? Isso. E então a gente viajou muitos lugares, né? Aquelas fotos ali, como tu falou, a da tenda ali acho que é Arroio do Padre, se eu não me engano, que é aquela ali, ou lá onde tem a festa da melancia, lá onde é Pedro Osório. Pedro Osório. Aquela ali é Pedro Osório, né? A outra lá Santa Maria. A gente foi para o Uruguai, a gente foi em vários lugares. Rio Grande, né? A gente foi para Porto Alegre aí com a galera nas ruas com o Jean, né? Isso. Chamados para as ruas. Chamados para as ruas. Santa Maria, vários lugares aqui no sul aqui a gente percorreu aí com convite, né, para justamente incentivar e impulsionar os jovens para essa área do evangelismo, né? E já tinha aquela pegada da Jocum ali, que a gente tinha o Felipe também, o Lolo Leão, o Felipe que está lá, baita parceirão também, que segue até hoje firme, né, naquilo que Deus colocou no coração dele, né? Então, até parar no Betel ali, né? Depois de acho que o Betel ali foi 2006, eu acho que foi, né? 2005. Fim de 2005, eu acho. Fim de 2005.
E aí eu me lembro que o Betel também foi algo assim que eu me atirei de cabeça ali, né? Porque nós fomos ali, falamos com o Fábio liberou, eu acho que no outro dia eu já tava morando ali, deixei a Fernanda morando aqui com a mãe. Me lembro que eu saí do meu apartamento e disse, não, vou entregar o apartamento. E aí tu lembra o estado que tava aquele prédio, né? Lembro, bah. E nós passamos na frente e eu te disse, pá, Maruan, esse prédio abandonado aí, vamos pedir ele. E foi. Que loucura chegar e pedir pro cara, ó, vamos lá pedir o prédio. Nós vamos. Foi depois do primeiro Inconformados que a gente fez lá, lembra? Exatamente. Depois do primeiro Inconformados a gente fez lá. E foi a gente falou com o Fábio. Foi com o Daniel Alencar. Daniel Alencar. Vovozinha. 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 Aquele que teve uma trilha missionária mesmo, né? Que nós somos perseguidos na trilha, né? Nem me fala. Aquele que tu falou RG, tu falou CPF. Até hoje eu acho que eu sei o número do teu RG e teu CPF. Tá louco, cara? Brigado atrás do Felipe e da Franciele armado. E eu me atiro na frente de uma pistola ainda todo camuflado. Te lembra que eu tava todo camuflado? Que loucura. Que loucura, foi doideira. E aí ali a gente falou, eu me lembro que a gente falou com o Fábio ali, né? E aí conversamos a respeito do prédio com a ideia do Geração de Davi, lembra? De início era a ideia de Geração de Davi ali. Isso. E aí eu me lembro que A gente chegou a fazer várias reuniões ali, né? A gente fez várias reuniões. E aí eu me lembro que nessa época eu estava morando já lá com a mãe, já tinha entregado meu apartamento porque eu queria ficar de tempo integral, né? Então, para não ter aquele gasto, eu estava morando ali com eles. E aí, quando apareceu o Betel, eu me mudei para lá. Já fui de mala e cuia para lá, né? E aí começamos o preparativo, arrumar e receber uma doação de tinta e começou aquela pintura, aquela função toda. E naquela época as gurias começaram a trabalhar no Betel, né? Isso. Aí a gente fez uma permuta com o Betel, né? Sim. A gente recebeu o prédio e a estrutura e a gente, em troca, a gente trabalhava na área das oficinas com as crianças. Isso. Nós tinha a Luísa, psicóloga, né? A Luísa trabalhava de psicóloga, a Josi, assistente social. Nós tínhamos uma equipe já preparada ali por trás. Isso aí, que massa. Então ali começou, né? Ali começou Geração mesmo, né? A base do Geração, a primeira base do Geração, né? Sim. Como tu falou, era uma galera, né? Eram umas 30 pessoas e chegou a ter... muita gente passou por ali, né? Muito jovem passou por ali, de certa forma foi tocado. Cara, muita gente foi tocada, então eu sei que tem muita história, né? Como a história do mendigo que vocês recolheram na rua, levaram para casa da Luísa, né? Eu sei que tem... Para dar banho, para fazer uns negócios muito loucos. Eu sei que tem muita história de gente que foi transformada, assim, pessoas que vocês alcançaram, que vocês cuidaram delas. Porque quando a gente fala de um trabalho missionário, ele não tem só a ver com todo esse efeito que a gente tem de levar, de repente, uma arte, ou um panfleto, ou um evento, ou um filme, mas tem esse corpo a corpo, né? O que tu lembra assim de mais impactante nesse corpo a corpo? Pessoas que vocês chegaram até elas estavam perdidas e foi um histórico de sucesso, assim, pessoas que foram tocadas, que foram transformadas, né? Eu me lembro assim de uma situação que aconteceu. Um dia eu tava lá no Betel e aí eu me levantava de manhã cedo para ir orar e coisa, e aí eu estava na salinha, que nós tínhamos uma salinha 24 horas dentro do Geração ali, né, de adoração. E aí eu estava na salinha orando e tal, e disse, eu vou sair para fazer alguma coisa. Eu peguei a bicicleta e saí a pedalar. E aí eu me lembro que, até foi bom tu falar de negócio que a gente está falando de missões, que às vezes as pessoas acham que missões, às vezes tem que ir para um lugar muito longe ou muito distante para fazer missões, né, e ser considerado como missões. E aí eu me lembro que eu saí pedalando e na hora me veio isso. E eu estava ali perto da rodoviária, ali pedalando. E aí eu cruzei a ponte da rodoviária para ir em direção ao Pelotense, mas vagando, simplesmente vagando, procurando algo que Deus quisesse que eu fizesse naquela manhã. E aí eu me lembro que eu virei para o lado, assim, para a minha esquerda, e enxerguei o canal ali. Né, aquele monte de casinha do canal.
Na hora Deus tocou no meu coração e disse, cara, é aqui que eu quero vocês. E aí eu me lembro que no mesmo momento eu entrei ali. Eu entrei ali de bicicleta ali, larguei a bicicleta e fui nas casas e eu falei para algumas famílias ali, eu quero começar um trabalho com vocês aqui. A gente quer se reunir, expliquei o trabalho, eu quero fazer estilo uma célula com vocês aqui, vim numa casa. Eu me lembro que foi numa casa bem na entrada, que era um castilhano, né? Tinha a esposa dele e mais 3 crianças. Uma casinha assim, ali muito, muito precária, assim, né? E muito sujo também. E aí, na hora, ela disse, não, eu aceito que vocês venham aqui. E eu disse, então tá, a primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos vir limpar a tua casa, que nós vamos fazer uma limpeza. Porque é onde Deus habita, o lugar é transformado. E ela disse, não, então tá, eu aceito. E eu me lembro que isso era, tipo assim, uma quarta-feira. E aí eu voltei para casa e orei. Me lembro que Deus me tocou muito naquele dia, eu chorei bastante por ver aquela situação ali, as pessoas do meu lado ali, muitas vezes passei por ali, nem olhava para ali, né? Sim. E aí a gente começou, eu convidei uma galera ali, foi eu, a Jéssica, o GG, o pai, eu não me lembro se a Luísa estava também, e aí eu comprei umas garrafas de desinfetante, pegamos umas vassouras, e outra, a gente estava de jejum, a gente tinha feito um jejum, a minha cabeça, cheguei pro pessoal e disse, nós vamos fazer uma limpeza lá, mas nós temos que fazer um jejum antes, para não ser atacado, mas fomos de barriga vazia, fazer uma limpeza um sábado de manhã. Aí chegamos lá e começamos a limpar. Aquilo era fralda de criança no chão, com lamaceiro de porco, que eles criavam porco, e a gente limpando, jogando desinfetante. Mas assim, demos um trato ali. E aí eu me lembro que o GG deu-lhe eu dei uma enxadada no chão, assim, para puxar, assim, um barro, assim, e saltou uma plasta de merda de porco na cara do GG, assim. E o GG me olhou assim, só disse, Senhor, é pra ti, Senhor, é pra ti. E aí eu me lembro que a gente começou um trabalho ali, né, cara, e aquelas famílias realmente foram impactadas e foram transformadas. Tanto que depois, como o Rodrigo falou naquele vídeo, quando a gente fez a próxima escola do Inconformados, o almoço foi lá. Né? A gente fez um almoço e levou os alunos da escola para almoçarem com o pessoal lá. Né? Foi a do Moisés, já vinha trabalhando. Isso, foi a do Moisés. Nós chegamos para os alunos da escola e disseram, nós vamos para um salão agora fazer fazer a despedida e tal, e um almoço para vocês. E aí nós encostamos com o ônibus na frente da laneira ali, da Sete Alã. Sete Alã ali, que estavam recém fazendo aquele prédio bonito ali para venda de carro do lado do canal. Vocês foram por trás, não foram pela Duque. E aí quando o pessoal desceu na frente do prédio, prédio bonito, e aí eu disse, não, pessoal, mas é por aqui, ó. Aí do outro lado. E todo mundo foi impactado com aquilo ali, né? Muita gente foi tratada ali, e a gente levou a comida e serviu numas caixinhas de leite, a gente fez o pessoal, os alunos sentir a realidade daquela galera ali, foram muito bem recebidos, né? Então isso aí me impactou muito, assim, sabe? E fora outras coisas, né? Os evangelismos de rua mesmo. Agora a Luísa apareceu aí. Um dia estava eu, a Luísa e o GG fazendo um evangelismo na Santos Dumont, ali onde ficam os homossexuais ali que fazem programa e tal. Sim. E a gente foi ali, levamos a Luísa junto, que era uma mulher, e eu e o GG. E aí a gente sentou e conversou horas com uma menina ali, né? Uma menina transformada e tal. Uhum. E a Luísa começou a conversar com ela começou a chorar e ela dizia assim para nós, tirar tudo isso que eu tenho, eu botei lábios, eu botei silicone, tudo isso é muito fácil de eu tirar. Eu quero é que Jesus entre no meu coração mesmo. A gente orou por ela, choramos com ela, e ela acabou indo na igreja. Visitando lá a igreja. Né? Mais adiante a gente caminhou um pouquinho, pegamos também um morador de rua que estava com problema na perna, a Luísa deve lembrar isso, e a Luísa começou a orar e pedir que o Senhor viesse com flechas de fogo, e o cara se esticou na parede assim, e se contraiu, dizia, o que isso? Vocês são loucos, minha perna tá pegando fogo, o que vocês estão fazendo? Né? Sobre o machucado dele, né? E outras tantas histórias assim, que Deus fez ao longo da caminhada, assim, que foram tremendas, que é como o Rodrigo disse, é isso que nos faz seguir, e mesmo que às vezes, que nem muitas vezes eu já me sentia esmorecido na caminhada, ou já enfraqueci, mas o que não me deixa cair e largar do manto dele são essas coisas que eu vivi. Isso não tem ninguém, não tem como apagar, ninguém pode me dizer nada contra, porque é isso que ficou marcado e estampado no meu coração, não tem
E ver outras pessoas terem áreas da sua vida transformada é muito gratificante, né? Não tem preço. É demais, é demais. E também essa área que falou, né, de curas, de milagres, de coisas que Deus faz nesse trabalho missionário, né? A misericórdia de Deus, né? Tão grande, né? Tão tremenda, assim, aquilo que Deus... Por exemplo, eu até coloquei ali, né, que o teu testemunho, ele é um testemunho de uma juventude envolvida em missões, mas ele continua, né? Isso Sim. não parou, isso não... na verdade, é como um avião, né? Quando ele sai para decolagem, ele bota com tudo até atingir a altitude de cruzeiro e depois, né, ele vai em velocidade de cruzeiro. E eu acredito que tu tá chegando nessa vibe aí dessa estabilidade, dessa maturidade, né? Sim, sim. E tu tá falando da Luísa, falando da Aline, né? Da Aline, tua mana. E essa galera tudo naquela época era uma gurizada, né? Todo mundo. Sim, todo mundo bem jovem, né? Agora tá todo mundo casado com um filho, né? As gurias não têm cabelo branco porque elas pintam, né? É verdade. Mas é bem interessante, né? Não, e como estava falando, né, João, eu acredito assim que Deus trabalha na nossa vida por estações, sabe? Então tem tempo para todas as coisas, assim. Eu acredito que aquele foi um tempo assim que Deus realmente ele selou o nosso coração e nos escolheu ali, sabe? Ali foi feito uma marca em nós que não pode ser apagada, não tem como ser apagada. Entende? Eu digo assim, eu tô casado com a Fernanda, como eu falei, nós estamos juntos há 21 anos, tá? E aí, às vezes, eu trabalho no meio do mundo aqui, eu tenho uma barbearia, então eu tenho clientes aqui, né? E às vezes os caras comentam assuntos de mulher ou alguma outra coisa, né? E eu digo, cara, eu sou casado e tal, sempre comento e tal. E os caras, alguns dizem às vezes, eu não consigo manter assim. Eu digo, cara, eu consigo, porque assim, ó, eu acho que se eu tivesse que honrar uma pessoa física, no caso, honrar só a Fernanda, eu poderia falhar. Mas eu sei que tem Deus por trás de tudo isso, entendeu? Então, o meu compromisso com ele é muito maior que qualquer outra coisa, entendeu? Que é o que faz eu firmar e não deixar eu retroceder em relação a viver uma vida diferente da vida que eu escolhi viver com ele, sabe? As coisas que ele marcou na minha vida e na minha geração, na vida do Rodrigo, da Luísa, na vida da Fran, da Aline, né? De toda essa galera que andou junto, é muito forte. E eu acredito que até aqueles que no meio do caminho se desviaram e enfraqueceram, vai haver um tempo de restituição deles, ou eles vivem numa briga constante com isso. Porque a chama tá lá, né? A chama tá lá, com certeza. Porque foi muito forte o que Deus fez na nossa vida, né? Como tu disse, o evangelismo, nós não era entregar um panfleto e falar algo programado ou planejado, não, a gente realmente, como é o profético hoje, depois de um tempo a gente foi estudar o profético, né, nas escolas ali, quando eu fiz as escolas lá escola Pastores e Líderes lá de Sapiranga ali, né, a gente teve o lado profético, estudou essa área aí, cara, tu abre a boca e tu é boca de Deus, e Deus segue falando, tu dá o primeiro passo e depois, e eu sentia isso nitidamente quando a gente saía evangelizar na rua. A gente abria a boca para dar o primeiro passo e já não era mais a gente falando. Era o Espírito Santo falando através da nossa vida. Tanto que às vezes a gente parava de falar e um olhava para o outro e dizia, cara, não foi tu que falou isso. Porque assim, era algo sobrenatural o que Deus estava fazendo, sabe? E claro, havia uma fome, havia uma sede muito grande, mas foi um tempo que Deus selou uma geração que eu acredito que essa galera que foi selada, ela não vai se dispersar tanto assim. Como eu digo, há um momento de estação. Eu entendo que a minha vida hoje, eu estou vivendo um tempo de construção, um tempo de coisas que eu pedi para Deus. Eu me lembro quando eu estava lá no Betel, como eu falei, que era tudo difícil. Eu me lembro que passando o Betel, ali tinha uma oficina, não sei se tu vai lembrar disso, e tinha uma carcaça de uma Kombi antiga ali, uma corujinha. E eu olhava, aquela Kombi naquela época era R$1.300, aquela Kombi ali. E eu passava ali babando por aquela Kombi e eu não tinha R$1 no bolso para comprar aquela Kombi ali. E o meu maior sonho era poder comprar uma Kombi para botar a galera dentro, a gente sair evangelizar, porque eu andava de bicicleta ou a pé. Eu nunca caminhei tanto na minha vida, por isso que eu era seco daquele jeito. Andava a pé por toda a cidade, né? Mas eu
sempre tive isso na minha vida, que quando eu orava para Deus, eu não dizia assim, Deus, eu quero que tu me dê uma Kombi, ou eu quero que uma pessoa me entregue uma Kombi. Eu quero que se eu não ganhar uma Kombi, que tu me dê a possibilidade de eu comprar essa Kombi pro teu reino, sabe? Para me poder usar isso pro teu reino. E quando Deus começou a prosperar na minha vida, eu não vi outra coisa, eu não posso fazer outra coisa, a não ser investir em algo que seja para desfrutar no reino. Não tem. Essa marca ficou, eu não consigo. Eu poderia muito bem investir num imóvel, fazer outras coisas, mas sim, não, cara, não tem como. Consegue desconectar. Tá, me diz uma coisa assim, ó, às vezes, tá, claro que uma live pública dessa tem amigos nossos que são cristãos, outros não, que estão vendo, sim, que vão ver depois, né? Sim. Mas às vezes algumas pessoas podem pensar que ser cristão e ter toda essa empolgação para esse lado de servir, porque tu gasta teu tempo, tu gasta o teu dinheiro, tu te dedica, né? A tua vida acaba, como tu falou, né? Naquele momento em que o Geração começa a nascer e criar força, tem um grupo de pessoas que já não consegue mais ficar longe. Sim. Diversas vezes durante a semana estavam juntos em algum lugar. Ou no apartamento da Luísa, ou Nós vivia junto, praticamente junto. Sempre. Como é que é isso? Como é que tu pode explicar isso para as pessoas assim, dessas atitudes, dessas ações? Como é que tu sente isso? Tu te sente obrigado por Deus a fazer e ter esse tipo de atitude naquele momento? Como é que tu consegue explicar para aqueles que não entendem por que tu deixa, por exemplo, de comprar 2 casas para alugar para ganhar dinheiro e tu vai lá para fora e constrói um negócio que teu sonho é que pessoas vão lá e possam desfrutar daquilo e possam ser transformadas e abençoadas. É um sonho, né, que ele não tem muito benefício monetário para ti, para tua família. Como é que acontece isso, cara, dentro do teu coração, do teu casamento, da tua vida? Só para o pessoal poder entender um pouquinho por que a gente faz esse tipo de doideira assim. Cara, assim, ó, é meio difícil de explicar isso. Não tem uma explicação, assim, mas eu acho que, como tu falou ali, em relação a nós andar junto, que isso não é algo imposto ou obrigatório tu andar com as pessoas ou tu fazer parte de um lugar, mas ali, naquele tempo ali, voltando um tempo atrás agora, naquele tempo onde Deus veio e nos bateu de frente, ele pediu algo, eu acredito assim, ó, que ele pediu algo para nós que para muitas pessoas é loucura, sabe? Porque naquele tempo, como a gente falou, a Luísa fez faculdade e ia para a faculdade vestida de roupa de pano de saco. Né? Quantas pessoas riram, debocharam dela. Eu andei, tu te lembra, a gente foi fazer uma filmagem lá no Pelotense, nos Gideões, e eu tava de pé descalço, fazia um mês que eu tava de pé descalço, para ganhar um cara de volta para Deus, sabe? E queimou toda a sola dos pés, porque eu fui fazer justo nesse verão, né? E, né, fora outras tantas loucuras, o Rodrigo deixou o cabelo crescer e outras pessoas fizeram outra coisa que para muita gente isso aí pode parecer bobagem, mas eram coisas que nos firmavam com Deus e era um jeito de nós demonstrar todo o amor que nós tínhamos por Deus e o zelo que a gente tinha pelo que Ele estava fazendo na nossa vida, sabe? Então a gente andava sempre junto, a gente queria estar junto, né? A gente precisava estar junto, porque um alimentava o outro. Então, como tu falou, um na casa do outro. No tempo de Geração mesmo, a gente fazia vigília seguidamente, fazia vigília para estar junto lá. Né? A gente fazia aquele jejum de Daniel para estar junto. Então, foi construído algo dentro de nós que eu acho que é muito difícil de ser apagado. Pelo menos eu posso responder por mim. Por mais que eu esmoreça, como eu já te disse, que eu já tive a ponto, às vezes, de chutar o balde ou de largar tudo. Eu tive 8 meses, para quem não sabe, eu tive 8 meses e desligado, vamos dizer assim, desligado de tudo. Eu tirei um tempo para, tipo, vou ficar off, sabe? Eu acho que nesse período eu tive em Pelotas, cortei o cabelo contigo, né?
Eu acho que foi isso. É. Então, mas na realidade não era nada com Deus, sabe? Nunca foi nada com Deus e nunca é nada com Deus, porque Deus não nos decepciona, Deus não, né? Deus, ele está sempre de braço aberto, é a gente que acaba se distanciando por feridas internas. Então foi um tempo bom, um tempo ruim e bom ao mesmo tempo, porque foi um tempo que eu amadureci muito nesses 8 meses, que eu acho que assim, eu deixei de ser moleque ali, e disse, não, como tu me falou uma vez, não sei se tu vai te lembrar disso, tu me falou uma vez assim, Maruã, o que Deus te pediu para te fazer, só tu pode fazer. Eu nunca mais vou me esquecer disso, eu não sei se tu te lembra disso, nós estava dentro do teu Uno vermelho, aquele, desbotado. Meu Uno a óleo? Teu Uno a óleo? Fazia 12 por litro. De óleo? De óleo. E eu me lembro que aquilo ficou marcado, porque assim, ó, às vezes a gente quer dividir com as pessoas o que Deus quer fazer na nossa vida e quer que eles vivam a mesma intensidade que nós temos que viver naquilo que Ele pediu para nós fazer. E isso não vai acontecer. E se a gente depositar a esperança e a fé em pessoas, a gente vai acabar se decepcionando e esmurecendo. Então eu peguei e olhei para frente e digo, cara, eu sei o que eu tenho que fazer. Deus já pediu para me fazer. Eu sempre orei para Deus para que o que fosse para me fazer, Ele desse livre acesso para me conseguir as coisas. Se não fosse, que Ele retesse e me freasse de alguma maneira. E Deus começou a abrir as portas e eu comecei a avançar e eu comecei a prosperar, né? E eu não vi outra maneira de não retribuir isso fazendo o que eu sempre sonhei nele me fazer e o que ele havia me pedido para fazer. Eu me lembro quando eu estava lá no Betel, eu olhava para aquele campo lá atrás e dizia, pô, se nós tivéssemos um lugar assim, né? Se tivesse um lugar onde a gente pudesse fazer uma escola, pudesse fazer um centro de treinamento, pudesse fazer... A gente falava em ter um monte, tu te lembra disso? Pô, um lugar com um monte de oração e tal. Então, cara, e Deus me joga tudo isso em cima de mim, sabe? Aí eu vou resumir a história como eu cheguei nisso, então, agora. Pode ser? Pode, vai lá. Né? Então, um dia eu estava trabalhava no serviço circular, trabalhava na área de comunicação visual, mas só que na minha função eu não via jeito de prosperar ou de ir além do que da onde eu já estava, entende? Claro que antes disso eu saí do Betel com uma mão na frente e outra atrás, não sei se te lembra disso. Né? Quando acabou o Betel lá, eu saí com uma mão na frente e outra atrás. Isso aí era 2009, eu comecei a trabalhar de novo. Lembro. Então foi toda uma caminhada de novo. Eu me lembro quando eu comecei a trabalhar num posto de gasolina, quando eu caí no posto, eu me vi no sistema de novo, dentro do sistema, porque no Betel eu vivia outra realidade, né? Sim. Então foi um choque para mim. E aí dali eu comecei a trabalhar e tal. Aí nesse meio tempo, eu e o Rodrigo fomos para a escola de pastores e líderes, que lá onde a gente saiu de lá convicto que teria que começar o ministério, onde a gente começou o ministério ali, o centro de adoração, né, que era só algo na família, e depois as pessoas começaram a vir, então Sim. Começou a desenrolar o ministério. E aí dentro lá da própria escola, o pastor Paulo, estava lá ministrando um dia, e ele profetizou que jovens sairiam dali e iriam adquirir seus bens, que Deus ia começar a dar coisas, que Deus ia, para alguns estaria entregando apartamento, para outros... e um tempinho antes disso, o Jonas, lá de Sapiranga, veio e falou a mesma palavra, que Deus ia começar a prosperar no nosso meio e tal. Beleza, quando eu estava na escola, a Fernanda me ligou um dia e disse, Maruã, eu consegui um negócio para um apartamento aqui para nós, só que eu preciso na época acho que era 1.000 e alguma coisa. Eu disse, da onde, Fernanda? Da onde eu vou tirar esse dinheiro? Porque eu posso fazer a orar daqui e tu orar daí. E ela disse, não, então tá, desligou o telefone. No outro dia ela me ligou, depois dessa palavra já do pastor Paulo, e ela disse, o corretor de imóveis que está vendo o apartamento para nós, ele vai botar do bolso dele, quando entrar o dinheiro ele pega... Cara, assim, ó, quando eu voltei de lá, eu já voltei com uma casa, coisa que nós não tínhamos nada, né? E isso aí era 2010, né? Aí, início de 2010, aí nesse meio caminho nasceu a Vitória, já nasceu dentro da nossa casa, já, né? Uma casa própria nossa. E eu comecei a trabalhar, então, na área de comunicação visual. Trabalhei 3 anos na área de comunicação visual. 2014, início de 2013, por ali, meio de 2013. Um dia eu estava pensando o que eu podia fazer, perguntando para Deus algo. Cara, me veio a barbearia. Uma barbearia retrô. Eu te juro, uma barbearia com coisas antigas. E eu fiquei assim, cara, uma barbearia com coisas antigas e tal, mesmo tendo parentes já trabalhando nessa área, né, que eu tenho ali no mercado,
né? O meu tio que trabalha nessa área, o Henrique. Eu peguei e fui pesquisar na internet sobre barbearia retrô, coisas antigas, que eu sempre gostei de coisas antigas. E aí eu achei uma em São Paulo, uma só em São Paulo. Não tinha, no Brasil inteiro não tinha, era uma em São Paulo. Né? E que fazia pouco tempo que os caras tinham botado. E aí eu me lembro que eu falei com outro daqui, o cara daquele jeito nosso, né? Sempre tentando achar um jeito de começar o troço. E aí liguei para um, liguei para outro, falei lá com a minha patroa para botar, falei da ideia. Ninguém levou fé. Não. E eu disse, cara, eu vou começar a caminhar para isso. E aí comecei a comprar as coisas e guardar dentro de casa. Não sei se chegou aí lá na minha casa quando tinha cadeira de barbeiro. Claro, dentro, tinha... claro. E aí comecei a comprar as coisas e botar para dentro de casa. O Fernando tava louco comigo, né? As paredes eram que nem essas aqui atrás, assim, cheio de quadro e coisa, né? E aí, quando eu entrei para dentro da barbearia, que eu abri sem fazer curso, abri meio da loucura, assim, cara, foi um troço muito louco, né? E aí eu entrei para dentro da barbearia, eu gastei R$300 para botar a barbearia, porque eu já tinha tudo. E aí comecei a trabalhar. E os primeiros clientes que sentavam na cadeira, eu ficava pensando, cara, como é que eu faço para tirar a marca, coisa, porque eu só tinha visto uns vídeos. É uma loucura, o que eu fiz é uma loucura. Né? E aí... Foi um curso pelo YouTube, assim. Te lembra que tu me perguntou, cara, tu fez algum curso? E eu te disse, não, cara, se alguém um dia começou, o primeiro começou, não fez curso. E aí comecei, cara, e Deus, eu acredito que Deus foi usando as minhas mãos, foi me abençoando, e eu comecei a prosperar, e graças a Deus a barbeira começou a prosperar, né? Até que veio o jornal aqui, como tu falou, que no Geração veio o jornal, aqui também veio, e aí reconheceu a Retrô Barbearia como a primeira, né, a pioneira na cidade, e aí dali começou a alavancar. Começou a pegar. E aí o sítio apareceu aqui dentro, através de um cliente que começou a vir aqui, cortar cabelo, e ele desapareceu. Eram uns caras muito loucos, barbudão, o Marcelo, todo tatuado, e aí apareceu aqui um tempo e desapareceu. Aí, um dia eu comecei a sentir no coração de procurar um sítio, né? Mas eu não tinha realmente o dinheiro para comprar o sítio. Comecei a olhar, e eu tinha o meu carro, e aí eu perguntava para os caras, quem sabe trocamos no carro e tal, isso, aquilo. Cara, aconteceu que um cliente entrou e eu conversando com ele, e ele disse, cara, eu sei que tem um, Marcelo. Eu disse, qual Marcelo? Marcelo, assim, pô, Marcelo. Bom, Marcelo vinha aqui, sumiu, cara. Me dá o telefone do Marcelo. Eu liguei pro Marcelo, isso era num sábado, na segunda nós fomos lá olhar. Eu fui falando tudo que nós estamos conversando aqui, eu fui falando para ele dentro do carro, eu deixei ele louco dentro do carro. Né? E o cara sem entender nada, imagina um cara que não é convertido e tal, né, cara? E aí, quando nós começamos a caminhar no meio do mato, eu fui abrindo assim o meio do mato, e nós subimos no paredão, e eu me vi na frente do paredão, olhando para baixo, eu disse, cara, eu não acredito que isso aqui dentro. Ele disse, cara, faz parte daquele jeito. Eu, cara. Vou te contar, então. Aí falei para ele, cara, tem um horário para um lugar assim e tal. E aí ele me deu um valor, né, para comprar o sítio. E eu fiquei pensando, cara, o que eu vou fazer? E eu fiz uma proposta indecente para ele, que eu acho que nenhum irmão meu me vendia do jeito que ele me vendeu. Né? O sítio. E ele me vendeu parcelado para pagar em 2 anos. Eu dei uma entrada muito pequena para ele. Né, cara, e eu me lembro que quando eu fui pagar a primeira parcela, Deus agregou aquele valor da primeira parcela já no outro mês, então não precisei tocar no dinheiro, eu comecei a limpar o lugar, eu comecei a fazer os açudes, a construir o lugar, sem tocar no dinheiro da parcela. Quando chegou no último ano que eu devia um valor ainda muito grande para chegar no combinado, que eu dobrei o valor da parcela e Deus agregou o valor dobrado da parcela, eu continuei fazendo as coisas, eu consegui concluir o pagamento já com praticamente uma estrutura pronta em cima, assim. Cara, e eu fico pensando nisso hoje, falando isso, e não acredito. Eu não acredito como é que isso vai acontecer. Foi muito rápido, né? Foi muito rápido. Só que assim, ó, como eu disse, né, João, nada foi dado para mim, entendeu? Então, muitas vezes eu ia para lá sozinho, para aquele sítio. Muitas vezes eu chorei lá trabalhando sozinho. O pai ali me ajudando, sempre me ajudou, foi meu escudeiro ali sempre me ajudando. Outras pessoas depois vieram e me ajudaram também, o Nino, o tio Nica me ajudou lá com o telhado, a botar, né? Mas no início eu comecei meio que sozinho e quase estava brotando aquele sentimento de novo de angústia, de me sentir sozinho. Mas, cara, eu larguei isso de mão e avancei. E hoje o lugar está praticamente quase pronto. Né? E é interessante, né, cara? Deixa só eu dar uns abraços aqui para Claro, fala aí, porque eu não parei. Jussara, né? Pro Liner, o Thiago e a Carol. Deus abençoe vocês aí. Que bom que vocês estão com a gente. Tiagão vai me visitar seguido no sítio. É interessante que aquilo que tu falou que eu te disse, né?
E é exatamente o que aconteceu, né? Porque às vezes a gente tem um sonho, uma chama dentro de nós e a gente conta para alguém com aquela empolgação, né? Exatamente. Aquele negócio e aí... acho que as pessoas vão abraçar contigo na hora, né? As pessoas olham para ti e se embarcam. Que legal, né? Que legal isso, né? Vai lá, dá-lhe. Essa aí orou bastante. Essa mulher guerreira. E é legal que tu tá vendo agora isso acontecendo, continuando, né? Como eu tinha falado, né? Sim. Porque tu tá fazendo, né, cara? Tu tá indo, tu tá simplesmente... Né? E o teu desgaste, a tua dedicação, a tua entrega, quanta gente está sendo abençoada, né? Agora esse último retiro, né? Esse último retiro aí que a gente... Olha o Diegão aí. Um abraço, Diegão. Esse último retiro que a gente teve lá, né? Como foi tremendo, foi profético, né? Que eu pude ter o prazer de estar junto com vocês lá. E, cara, isso tudo é demais, né? Cara, e os jovens reviveram lá o que a gente viveu um tempo atrás, naquele nosso primeiro acampamento. Lembra do primeiro acampamento? Que vocês comentaram um pouco com o Rodrigo? Aquela tenda, aquela loucura toda. Cara, e ali, quando eu tava no sítio, agora nesse último acampamento, Deus me mostrou eu fincando aquela bandeira lá em cima. Tipo eu assim, até perguntei, lembra que eu cheguei e perguntei? Cadê a bandeira? Eu cheguei a falar com a Juliana, né? A bandeira aquela tá lá em São Cepé, na chama crioula que nunca cessa o fogo. Olha só. E a Ju tem o contato da família. Até a gente ficou de fazer uma expedição e ir lá buscar essa bandeira. Quem sabe tu vai junto nessa aí. Porque essa vai ser vamos lá. Porque eu senti assim como Deus estivesse dizendo para mim que ele achou um lugar para repousar aquela bandeira. Porque te lembra que aquela bandeira eu tava fincando como se fosse no cume do monte, te lembra? E aí tinha os 5 ministérios e tal. Isso. Então foi algo bem profético que Deus fez ali. Eu acredito que ali começou algo, né? E é interessante, né? Que acho que a gente nem falou muito, eu e o Rodrigo ali, mas como a gente viveu o profético naquele tempo, né? Era tudo muito profético, era tudo muito... que nem o GG dizia, Deus é um rock muito louco. Muito louco. Era muitas coisas assim, doidas, né? Coisas que inexplicáveis, né? Essas coisas que marcam, né? Não deixa a gente... por mais que a gente esmoreça e o tempo às vezes nos canse ou as adversidades venham, isso não deixa recuar, porque não tem como apagar isso. Não tem? É verdade. Vamos lembrar um pouquinho de eventos? Vamos lá. Eu lembro de Rio Grande, lá eu acho que era na vigília do Aviva. Do Fernandinho? Que vocês fizeram... Eu subi para falar e vocês fizeram uma apresentação e tinham Jesus de arame que vocês botaram fogo, né? Foi a única vez que a gente fez aquela peça. Foi lá naquele... Muito impactante, muito legal. E depois daquela vigília, aquela vigília foi uma das maiores, te lembra? Nem me lembro quantas mil pessoas era, mas era... Interessante que foi bem na mesma época, né? Que até... Foi 3 mil jovens, eu acho que era 3 mil ou mais. Era uma galera. Era muita gente, gente. Eu lembro que no Mostra-me de 2006, o Aviva ministrou com a gente, né? O Chico estava lá com a galera, lá na Brasa. Lá na Brasa. Já tinha essa conexão aí, né? Eu me lembro que acabou a vigília, a vigília era sempre no feriado, né? Te lembra do feriado? Isso. E aí a vigília acabou e a gente ficou lá ainda. O Geração ficou lá, a galera toda. E aí a gente foi pro outro dia pro cassino e ficamos mais 2 ou 3 dias lá evangelizando. Fizemos um trabalho pós o... Foi muito impactante também. Acho que a Aline ficou junto, né? A Aline ficou, isso, os gurias ficaram. A Aline e a Fran ficaram juntos, eu lembro. Tem as fotos aqui, cara, tem uma pauleira de fotos. Eu não tenho uma foto daquela vigília. Eu tenho foto, tenho... Da vigília eu não tenho, eu tenho do evento da rua. Tenho da rua. Sim. Que foi um tempo muito massa, assim, muito empolgante, né? Muito legal mesmo. E Pelotas também, né? Teve muito evento. Aquela vez que vocês apareceram no Jornal do Almoço, lembra? Por causa da bicicleta lá na... Me lembro dele, aquela bicicleta 3 andar, quase. Sei lá quantos metros tinha aquele negócio, né?
Aquilo ali foi no calçadão, e aquela vez ali foi, se eu não me engano, olha, bem no início do Geração, foi aquilo ali que nós usávamos as roupas pretas ainda. Isso, fazia o sombra. Isso, a gente fazia as pantomimes, fazia sombra, e fazia as peças ali, né? As plaquinhas, lembra? Isso, as plaquinhas. Plaquinha. A Fernanda entrou aí, ó. Minha esposa amada. Olha aí, ó, tô abençoada. Deus te abençoe, Fernanda. Realmente foi um tempo que Deus firmou a nossa vida e, cara, eu acredito que, né, o tempo passou e muita coisa Deus firmou na nossa vida, né, para a gente poder continuar abençoando pessoas, abençoando vidas. Falando agora, nós já estamos há quase 1 hora batendo papo, né? Passa rápido. Qual é o projeto, né? Qual é o projeto agora para continuar? Fala um pouco lá de fora, fala um pouco daquele lugar lindo lá. Eu sei que agora tu está indo morar lá, então tua vida mais uma vez deu uma guinada. Uma coisa eu sou meio de me atirar de cabeça, né? Uma coisa que o pessoal vai ver aqui que não é só eu, né? Essa loucura, né? É que como Deus nos tira de um negócio e de outro e vai sempre nos mantendo e nos sustentando, né? É verdade. Às vezes a gente até nem sabe qual é a profissão que a gente tem, né? Porque Deus fica nos tirando daqui e dali. Eu virei barbeiro. E eu virei secretário de educação. Tu vê como é que é as coisas. E em tudo Deus vai colocando a gente no meio de pessoas, né? Que é o mais interessante, né? Eu acho que hoje tu acaba tendo mais contato com pessoas hoje do que tu tinha quando andava na rua procurando com quem falar, né? Cara, aqui a barbearia aqui é o que passa de gente aqui. E o barbeiro, ele é meio que quase que um padre no confessionário, né? Os caras vêm aqui. Ele é um psicólogo, né? Te despejo, né? E aí, quantas pessoas eu já pude aconselhar aqui dentro, né? Quantas pessoas também que estavam desviadas e eu pude, mesmo às vezes quando eu estava esmorecido, eles me levantavam, sabe? As pessoas, ao compartilhar que estavam uma situação, me levantavam e faziam reviver as coisas e falar de novo, e eu me via evangelizando de novo, entendeu? Então, é muito legal o que Deus faz. Eu acredito que isso tudo é o propósito de Deus, né? Com certeza. Tudo isso é o propósito dele, nos colocar no meio de gente, porque quem tem que levar o evangelho tem que estar no meio de gente, né? Tem que estar no meio de pessoas, porque é lá que estão os necessitados, lá que estão... Deus faz isso aí, né, João? Ele nos leva de um lado, leva para o outro, nos bota em alguma coisa, nos tira daquilo, nos bota noutra. Eu me lembro quando eu comecei a barbearia, logo no início, uma vez nós estávamos lá em Piratini, lá no meus tios, estava até o Felipe, o Rodrigo, o Leandro estava também, o Leandro já com ideia de expandir, o Leandro já meio visionário, né? E eu disse, cara, os guri devem lembrar, o Felipe, o Rodrigo, eu disse para ele, cara, assim, eu vou te dizer, a barbearia para mim é só um tempo. Eu tenho convicto disso, que é um tempo que Deus quer usar para me fazer algo. E dali ele vai mandar eu fazer outra coisa. Cara, e é justamente o que está acontecendo. Eu não estou dizendo que eu vou largar agora a barbearia, mas daqui a um tempo isso vai acontecer. Ela vai seguir, porque agora é um negócio. Mas Deus entendeu? Ele é uma ferramenta. Hoje é uma ferramenta na minha vida para me poder fazer aquilo que Deus mandou um dia eu fazer. Entendeu? Então é uma porta que se abriu. Cara, e como tu disse, o que passa de gente, o quanto eu fui abençoado aqui dentro, cara. O próprio sítio eu fui abençoado aqui dentro, entendeu? Tem clientes que passaram, então são coisas que Deus faz que... tem caminhos que parece que não faz sentido, né? Alguém pode olhar e vai dizer, pô, o cara foi fazer não sei o quê, mas é lá naquele não sei o quê que tá o caminho que vai te levar para o teu destino, né? Isso é demais. Fala para nós aí do projeto lá de fora, como é que tá aí o Geração hoje? Hoje, como eu te disse, eu acredito assim que ainda é um tempo que Deus está usando para me estruturar o lugar, né, cara? Como eu te disse, assim, eu acredito que assim como Deus nos coloca, ou a gente também deseja, tem um sonho em relação a Deus ou o que fazer no reino, e aquilo que Deus coloca, ele nos capacita para fazer. Então, comigo, até agora não foi nada de mão beijada, não ganhei nada, né? Tudo que eu tive que lutar atrás, correr, só que é assim, ó, eu não sinto
que eu estou comprando algo para Deus, eu não sinto que eu estou fazendo algo para homens. Não, cara, como eu disse, agora depois do acampamento, eu recebi umas palavras lá e tal, e eu sinto assim, ó, se Deus me colocar lá, eu estruturar tudo, acabar tudo, tiver tudo pronto, se o dia de eu botar o pé para dentro, Deus diz, cara, agora tu vai para outro lugar. Eu vou entregar a chave para uma pessoa responsável e aquele trabalho vai seguir. Porque eu não me sinto dono daquilo, porque eu não sei como é que eu consegui fazer aquilo até hoje. Porque assim, ó, vai acontecendo as coisas de uma maneira, mesmo que eu tenha suado tanto para construir aquele lugar, mas é algo prazeroso, sabe? Porque eu sei o que vai ser feito lá dentro. Então o projeto hoje para aquele lugar é realmente, até eu botei o nome, né, o Senhor me deu esse nome, Sítio Bem-Aventurados, né? No início eu pensava no geração por fogo, né, de missões e tal, mas sim, Deus colocou no meu coração em chamar Sítio Bem-Aventurados, né, das bem-aventuranças, né, e eu acredito que aquele vai ser um lugar onde muitas pessoas vão ser transformadas, muitos jovens vão ser reativados, como já aconteceu no acampamento, sabe, eu acredito que outras gerações vão passar por ali, né, cara, eu tenho um sonho de ver aquele lugar se tornar um lugar autossustentável e um trabalho que continue. Esse é meu projeto de vida agora. Eu estou indo para lá morar, como tu falou, eu quero ir no final do ano, estou acabando a casa lá para morar lá, e do final do ano em diante, mais um tempinho, eu vou estar estruturando a parte dele se tornar autossustentável, então eu quero ter como ele se sustente sozinho, alimentação, tudo, eu tenho projeto para isso, e eu quero que vire uma base lá, uma base mesmo um celeiro, que jovens vão para lá, que tem a sala de adoração, a gente quer fazer em cima do monte uma sala, 24 horas de adoração. Então, mas não é um trabalho meu, né? Na realidade, Deus está me usando para montar um lugar, mas eu sem a igreja, eu vou ser uma pessoa sozinha. Então é um trabalho para o reino, para a igreja estar envolvida, como lá a gente ali, o ministério ali também, né? O Centro Sião, né? A galera andar junto, a gente trabalhar junto lá, porque senão não tem sentido, né? É um lugar que foi feito para isso, né? Então esse é meu projeto de vida agora. Né, quem sabe futuramente ter uma casa de crianças lá, então para o reino, cara, tem um lugar para o reino. Bem. Cara, eu quero te dizer assim, ó, acredito muito nisso tudo, né, e que Deus abençoe que eu possa estar junto, possa estar perto, possa participar, e, cara, é uma alegria, assim, poder estar contigo aqui, graças a Deus pela tecnologia, né, nos botar tão pertinho, assim, nesse tempo, né, e te agradeço muito por ter dedicado esse teu tempo para a gente bater esse papo, porque eu acredito, cara, que a nossa vida, de alguma forma, aqui eu sempre passo para o pessoal, né, uma frase que para mim ela significa muito, né? Você é a esperança de alguém. Alguém está procurando esperança, né? Alguém está procurando uma empolgação, uma motivação para a sua vida. E eu vejo que a tua vida, cara, ela é isso, ela é empolgante, ela é inspiração e ela mostra esperança, né? Que todo aquele que depende de Deus, sem medo e sem paixão por aquilo que Deus dá, mais do que tem de Deus, né? Ou seja, tu não ama mais aquilo que Deus te dá do que Ele, né? Vive o que tu tá vivendo. Eu acredito muito nisso e sabe, te dou os parabéns, assim, para ti, para tua esposa, né, que a Fernanda... A Fernanda sempre junto, sempre acreditou, é fera, nunca recuou, sempre quando eu me propus a fazer qualquer coisa no reino, ela sempre esteve do meu lado, sempre teve junto. Ficou meio relutante de morar para fora no início, mas deu. Agora ela que mais quer, agora é ela. Mas cá para nós, ela passou por umas quantas furadas junto contigo, né? Passou, bastante. Passou pelas boas, passou pelas ruins, e é benção, que nem diz o Rodrigo, a Fernanda foi a minha salvação. O Rodrigo diz, Maru, a Fernanda foi a tua salvação. E é verdade, a Fernanda sempre esteve do meu lado. Né? A gente aprendeu junto, né? Se conheceu com 16 anos, então hoje nós estamos dois com 36 anos, então é um tempo, né? É tempo. E cara, eu acredito, só para finalizar, assim, uma coisa assim que eu até, para incentivar outras pessoas e para dizer o que eu sinto de verdade, assim, eu acredito, assim, cara, que Deus, ele tá disposto a abençoar todos, sabe? Ele só quer um coração disposto. Às vezes, como eu disse, a gente pede tanta coisa para Deus, mas quando chega na hora da gente se doar,
quando é meter a mão no nosso bolso, quando é a gente trabalhar, a gente... Cara, como eu disse, até agora, a gente sempre tem trabalhado. Tu viu a trajetória aqui do Centro Sião, também quando nós pegamos aquele prédio no início, demolindo de marreta, quebrando. Nunca foi algo dado assim, prontinho. Sempre foi um tempo de construção. E isso é bíblico, tu vê grandes homens de Deus construindo as coisas, entendeu? E não eram coisas para eles e nem para homens, mas eram coisas para ganhar vida, ganhar outras pessoas, entendeu? Então, eu acredito que se a gente fala tanto na vinda de Cristo, em preparar um caminho para ele, sabe? Então, que a gente possa preparar o caminho dele tem que ser, eu acho que impulsionar a nossa vida para preparar esse caminho. Então, tudo que eu vou construir, tudo que eu vou viver, tudo que eu vou estudar, tudo que eu vou construir é para atingir alguém, é para ganhar alguém, é para preparar um caminho. Senão não tem sentido ser cristão. Exatamente. Não tem sentido. Exatamente. É o que eu penso. Amém. Estou contigo e não abro. É isso aí. Meu amado, muito obrigado por esse tempo. Que Deus te abençoe grandemente, que prospere o teu caminho e tu continue sendo essa bênção aí para todas as pessoas que estão à tua volta. Agradeço também aí aos nossos amigos que estiveram conosco, deixaram a mensagem, né? E um beijão para todo mundo. Valeu por hoje. Espero que a gente possa repetir mais vezes, falando de outros assuntos, falando de outras coisas que possam edificar a vida das pessoas que nos veem. Qualquer dia nós vamos ter que meter umas 4 telas aí. Vou botar uma galera para conversar. Vamos ter que fazer. Olha, esse aplicativo que eu tô aqui dá para botar umas quantas. Então, fazer uma junção, qualquer hora. Olha aí a Fernanda, ó. Que bênção, ó. Sou grato a Deus pela vida do Maruano. Aí, marcou uns pontinhos hoje. É isso aí, amados. Deus te abençoe, viu? Te amo, Deus cara. abençoe, foi um prazer estar contigo aí, compartilhar esse tempo aí com a galera que esteve junto aí. E tô esperando tua visita agora para casa, se estiver pronto aqui, já vai ter um quartinho de hóspede para ti aqui, ó. Você passar umas férias aqui comigo aqui. Benção, vou mesmo. Então, tá convidado. Amém, obrigado. Sabe que morar para fora tem muito trabalho, mas tem um lado bom, tem costelão, tem muita coisa boa, café colonial. Amém. Tá bom, amado? Tá bom, um abraço, Deus abençoe. Deus abençoe, até a próxima. Até a próxima. Paz e fogo. Paz. Só que o bom tempo vem e vai. Um tempo bom todo mundo tem na vida. Lembrar das coisas boas ajuda a prosseguir. Viver um tempo bom que você precisa pra ser feliz e não pensar em desistir.